Fala, queridos! Uma excelente noite. Estamos agora no segundo dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. É fato observar e chegar à conclusão de que essa leitura ela funciona como um processo de desintoxicação. Aos poucos nós vamos nos limpando daquilo que não nos pertence, que ao longo dos dias, ao longo dos tempos, dos meses, dos anos, nós acabamos por absorver na nossa alma, no nosso pensamento, na nossa razão, um perfil comportamental que não é o nosso. Nós acabamos por admirar pessoas que de certa forma influenciou em nossas vidas e não foi de uma forma positiva. Então a gente está como se estivesse numa clínica espiritual, onde você toma uma pílula por dia e isso vai edificando, transformando e restaurando a tua alma. No primeiro momento, a gente não consegue perceber a diferença porque a energia negativa ela acaba sendo mais forte, ela acaba sendo superior. Mas a nossa alma ela é de Cristo e quando ela recebe uma mensagem vinda de Cristo, é natural que ela se alimente daquilo ali. E inevitavelmente, com o passar do tempo, dos dias, dos meses e dos anos, espero que seja anos, né? Com o passar dos dias, essa mensagem se torna tão forte dentro de nós a ponto de ser capaz de absorver, de eximir, de liquidar, de parar de uma vez por todas tudo aquilo que não edifica e que não honra a Deus. Então tenha paciência, as coisas vão acontecer, e o mais importante disso tudo o mais importante é que ela não aconteça no nosso tempo, entende? Porque se por um momento ela acontecer no nosso tempo, nós não teremos a preparação necessária para poder atravessar o próximo passo, para poder emendar a próxima caminhada, para poder conseguir seguir adiante. Então todo esse processo que nós estamos vivendo, ele é um processo de transformação, definitivamente é um processo de transformação. As pessoas elas têm o hábito de achar que a dificuldade ela é um empecilho, ela está sendo algo ruim, ela está atrapalhando, quando na realidade, se nós encararmos ela da forma como ela realmente é, tudo se torna diferente. E de que forma nós devemos encarar? Encarar que a dificuldade ela é nada mais nada menos um gatilho para que nós possamos prosperar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser edificados, de modo que quando chegarmos no próximo nível, nós consigamos chegar com qualidade, com perfeição e com honra diante de Deus. Vamos lá, eu espero que vocês não levem muito em conta o barulho que está lá fora. Eu tenho aí 3 filhos e um está em Santa Catarina, que é o meu mais velho, foi visitar os avós. Mas ele é silencioso. Os mais barulhentos ficou, que é a Lari e a Helena. Mas tá bom. Vamos lá. O título desse capítulo ele fala assim: você não é um acidente. Eu sou o seu Criador, você está sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isso está escrito em Isaías, capítulo 44, verso 2. E aí, uma coisa curiosa. Uma frase de um cientista, acho que um dos maiores da história. Ele disse assim: Deus não joga dados. Quem disse isso foi Albert Einstein. Cá entre nós, é um cara que estudou a natureza, o universo em toda a sua profundidade. E eu soube que no fim da vida ele declarou que não existe a possibilidade alguma de Deus não existir. O universo não funcionaria sem a existência de Deus. E isso é muito lindo. Vamos lá. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, ou por sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Isso está escrito em Salmos, capítulo 138, verso 8, perdão. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características.
Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. Abra um aspas nesse trecho desse capítulo, quando ele fala que ele deliberadamente escolheu nosso biotipo, a nossa cor da pele, o cabelo e assim por diante. E muitas das vezes nós nos sentimos insatisfeitos com o nosso corpo, com a nossa perfeição, com a nossa formosura, com a nossa beleza, com o nosso tom de pele, com o nosso cabelo. E inconscientemente nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos, uma coisa é você, por exemplo, olha, eu quero ser loiro, porque você acha bonito o cabelo loiro, até aí tranquilo. Mas você querer ser loiro porque você não se agrada da forma que você é, entende? Eu acredito que isso não é muito positivo ter esse tipo de pensamento, porque inconscientemente é como se nós estivéssemos dizendo a Deus que a forma como Ele nos fez está errado. Ele falhou na nossa criação. Nós não deveríamos ser assim, deveríamos ser assado. E nós precisamos ter um cuidado muito grande. É nesses mínimos detalhes que nós conseguimos nos aproximar de Deus, analisando a sua criação de uma forma bem particular, nos seus mínimos detalhes. E isso é muito importante, nós termos essa consciência. É dessa forma que a gente se aproxima de Deus, analisando os mínimos detalhes. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós nos colocamos, pensamos dessa forma, para que a gente não venha, de certa forma, inconscientemente, acabar errando na presença de Deus. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Isso está em Salmos 138. Verso 15. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz: Antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Isso está em Salmos 139, verso 16. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe por acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de uma só fez ele todos os povos. De uma só vez fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Olha que coisa curiosa! Milhares e milhares de pessoas que ainda irão nascer, ela já está determinado o lugar exato do seu nascimento, o seu tempo de vida e o seu tempo de morte, o teu propósito, o teu destino, o teu futuro, como vai ser, exatamente perfeito, desenhado. E isso é muito importante nós nos atentarmos, que existe um plano na nossa vida para que a gente vá em direção a ele, entende? Nós não vivamos somente na nossa razão. Por exemplo, eu quero morar nos Estados Unidos. Ok. Viver nos Estados Unidos faz parte do seu propósito? É uma pergunta que você tem que fazer. Porque no começo do livro fala, o primeiro capítulo fala que nós não somos o foco, né? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não estou falando alguma coisa equivocada. Isso, exatamente. Você não é o foco. O foco no foco que o escritor ele fala aqui está associado ao universo como um todo, né? Não é, por exemplo, você abrir mão do teu conforto, abrir mão dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque você não considera ser você o foco. Sim, você é o foco, a tua família é o foco. Mas nesse sentido está associado ao plano espiritual, né? Sobre o material. Então é muito importante nós nos perguntarmos, questionarmos a Deus sobre os próximos passos, de que forma nós vamos comportar, qual que é o caminho que nós vamos tomar. E nós só conseguimos ter essas respostas a partir do momento que nós temos uma comunhão com Ele, que nós conversamos com Ele, que nós oramos, que nós louvamos, que nós criamos uma conexão. É a mesma coisa quando você entra de uma empresa e você não conhece ninguém. Você olha as primeiras pessoas, você acha que aquele ali não vai com a tua cara, aquele ali acha que vai te passar para trás, aquele ali vende mais que você vende mais que aquele ali, que cria dentro da sua cabeça toda uma estrutura de ambiente, e aí conforme vai passando os dias, você vai perceber que não é nada daquilo. Você vai se dando conta que tudo que você pensou era totalmente diferente, entende?
E assim é o conversar com Deus, né? Nós temos um plano sobre o nosso destino. Eu tenho planos para amanhã, né? Mas eu não sei como o plano de Deus, como os meus planos se encaixam no plano de Deus amanhã. Então é importante que nós possamos estar dispostos, nós possamos estar, por exemplo, com a mente livre, conectada com Ele, de modo que a gente consiga entender qual que é a vontade dele. E de que forma a gente faz isso? Nos aproximando dele, né? Sentando do lado do colega do lado, perguntando como é que ele trabalha, como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo. Aí você vai criando uma afinidade, daqui a pouco você começa a perceber que aquela pessoa ele já estudou no mesmo lugar que você estudou, ou passou por uma empresa que você também passou, morando em um bairro que você também morou, e aí começa a criar uma afinidade, daqui a pouco vocês são os melhores amigos, né? E assim, exatamente assim acontece com Deus, com o Espírito Santo que vive dentro de nós. Ontem eu estava conversando com as minhas filhas e eu estava explicando para ela, ela estava questionando sobre a existência de Deus, né? Enfim. E aí me ocorreu um exemplo que eu falei para ela. Começamos a conversar e o assunto correu engraçado. Eu achei muito interessante o que eu havia dito para Helena e aí eu fui falar para Lara. Aí a Helena pega e fala assim: se prepara porque o assunto vai ser longo. Essa é uma particularidade. Eu vou prometer que esse vídeo não vai passar de 25 minutos que nem foi o anterior, porque senão ele acaba ficando cansativo. Mas enfim, mas vamos lá. E aí eu peguei e falei assim pra ela assim, olha, você... Imagina assim, existe duas Helena. Uma Helena inteligente, que é essa terrena. Mas existe uma Helena super, 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 super inteligente que está dentro de você. E essa Helena, ela tem a resposta pra tudo. Só que você precisa dar um jeito de ouvi-la. Você precisa seguir a direção dela. Porque às vezes, por exemplo, a Helena é inteligente. Ok, maravilha. E aí ela acha, eu dei um exemplo, ela acha que ela tem que comprar um carro, uma BMW. Ok. Só que se por um momento ela se der o trabalho de perguntar para a Helena, super, super, super inteligente, se ela deveria comprar a BMW ou Mercedes, pode acontecer que a Helena, super, super inteligente, diga para ela que, olha, a BMW não é um bom carro. Não desse modelo, não desse ano, porque teve um recalque, teve um problema, enfim, eu te sugiro comprar a Mercedes, porque a Mercedes não vai te trazer problema. E aí é nesse exato momento que você toma uma decisão correta sobre o teu futuro, sobre o seu destino, sobre a sua compra, sobre a sua venda, sobre o seu primeiro passo, sobre o seu segundo passo e assim por diante. Então é muito importante que você se dê o trabalho de entender, de compreender o que a Helena de dentro está dizendo para você. Você sabe quem é a Helena que está dentro de você? E por que ela é tão inteligente? Aí ela falou, porque dentro de mim existe Deus. E a Helena que está dentro de mim também é um Deus. E é por isso que ela é super, super, super inteligente. E é essa a compreensão bem simples que nós devemos ter do que está dentro de nós, do que nós somos, do nosso potencial e aonde nós podemos chegar. Deus não nos fez para ser marginalizados. Deus nos fez para nos assentarmos à mesa. Teve aquela mulher que ela se aproximou do mestre e ela pediu migalhas e Deus, o mestre falou, olha, não vou tirar o do filho e dar dos animais e dar a você. E ela pensou, olha, mas os animais comem da mesa que está no seu Senhor. Então os verdadeiros filhos, eles se assentam à mesa. E por um momento, aqueles que se aproximam e que no primeiro momento não são considerados filhos, mesmo assim eles não são colocados de lado. É dado a eles também o de comer. É dado a eles algo de comer também. Então é importante nós nos perguntarmos a toda hora, a todo momento, sobre qual é o plano de Deus. Aí a gente começa a ter decisões assertivas na nossa vida e o nosso sofrimento ele não acaba não sendo tão grande, entende? É essa a ideia. Não se trata de ser um sofrimento. A vida não, eu lembro que eu costumava ouvir as pessoas dizer, crente sofre, essa é a vida do crente, se crente sem prova não é crente, amigo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós não podemos encarar a prova, a dificuldade, a adversidade como uma punição, muito pelo contrário, ele é um gatilho de aperfeiçoamento. E quando você compreende dessa forma, você começa a querer superar isso, porque você sabe que depois disso vem um outro passo, quando você menos espera, você está chegando num lugar que, meu Deus, era exatamente onde eu deveria estar. Então não devemos encarar a dificuldade como algo que, jamais essa vida. Não. A dificuldade e a adversidade são gatilhos para a prosperidade. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz, de uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra.
tendo determinados tempos anteriormente estabelecido os lugares exatos em que deveriam habitar. Isso está em Atos 17, 26. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formar. Olha que coisa maluca, gente. Ele tinha... Isso dá muitas respostas, né? A gente olha para o passado. Por exemplo, eu tive um pai extremamente zeloso pela palavra, um homem extremamente bravo, digamos assim. E às vezes eu me questionava, poxa vida, meu pai meio que podia ser que nem o pai de fulano, o pai de Beltrano, que é mais tranquilo, é mais assim, mais assado. E aí, por um momento você para agora, depois de maduro, você pensa e você fala, meu Deus, essa criação, ela foi determinante para que eu me formasse da forma como Deus queria que eu me formasse, da forma como Deus sonhou que eu fosse. Eu precisava passar por essa criação, eu precisava passar por esse tempo, entende? E é isso é um ponto importante, nós precisamos compreender da forma como o autor falou aqui em cima, nada é uma casualidade, entende? E muitas das vezes nós deixamos de ter um aprendizado na nossa vida simplesmente porque nós tomamos aquilo como um problema, como algo ruim, como algo que dificultou, como algo assim, assado, e você acaba não aprendendo com aquilo ali, entende? Às vezes, por exemplo, hoje eu falo até com pesar no coração. Talvez se lá atrás, anos e anos atrás, eu tivesse compreendido a excelência da criação divina, eu teria tido a certeza que o lugar que eu nasci foi exatamente aonde eu deveria ter nascido. A vida para mim teria sido mais fácil, eu não teria tido tanta resistência com ordens, com palavras, com respostas, com isso, com aquilo outro. Eu não teria sido tão resistente. E muitas das vezes eu fui... E aí que tá uma coisa maluca. Às vezes nós estamos sendo resistentes ao trabalhar o plano de Deus na nossa vida, entende? Nós estamos resistentes ao plano de Deus na nossa vida. Aí Deus fala, a gente fala, Deus toma um caminho na minha vida. Deus vai lá e começa a tomar um caminho, daqui a pouco começa tudo virar de cabeça para baixo. E a gente fala, cara, eu falei para você tomar um caminho e você bagunçou toda a minha vida. Não era para ser desse jeito, quando na realidade esse era o caminho, entende? Mais uma vez a gente volta lá para a história de José, um homem que sonhou um simples sonho, né? E a partir daquele sonho a vida dele fez assim, ó. Ele podia falar, cara, que maluquice, eu tive um sonho de grandeza, um sonho de realeza, onde todos se prostravam diante de mim, e aí quando menos espero, eu sou vendido por meus irmãos, sou jogado numa cova, depois eu vou para um calabouço, eu vou para isso, eu vou para aquele. Cara, isso não tem nada a ver. Cara, onde Deus está nesse exato momento? E é curioso, depois a gente fala sobre isso, senão vai passar dos minutos aí que tem que passar, não pode passar. Embora existam pais ilegítimos, não existe filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos seus pais, não foram imprevistos para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Aquela pessoa que nasceu a partir de um pecado, a partir de um abuso, qualquer coisa assim, isso fazia parte do plano de Deus também. Deus nunca faz nada por acidente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada para um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. Ele nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Olha que coisa linda. Muito antes, isso está em Efésios capítulo 1, verso 4, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. Ele nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Eu não sei se é nesse capítulo ou em algum outro próximo. Diz que depois de muito estudar o universo, vários e vários cientistas chegaram à compreensão de que decididamente, a Terra ela foi criada exatamente para a vida humana, entende? Deus criou a Terra para que nós vivêssemos nela, entende? Não foi assim, ó, cara, cria a Terra, agora o que eu vou fazer?
cria uns homens aí, umas mulheres, sei lá, né? Tá tudo tão vazio aqui, vamos dar uma bagunçada nisso aqui, vamos dar uma farofada nisso. Não foi isso. Ele criou a terra para nós habitarmos nela. E aí faz muito sentido quando você lê esse trecho do livro de Efésios, onde diz que antes dos fundamentos da terra serem plantados, ele já pensava em nós. Isso é muita loucura. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter o criado. Olha aqui, é nesse capítulo, eu acho. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz, em Tiago 1, verso 18, Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória, Ele planeja tudo em extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quando ele é singularmente adequado à nossa existência. Foi sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu. Então, é nesse capítulo. É interessante. Eu li esse livro já faz um bom tempo. E à medida que você vai lendo ele, é como se você fosse lembrando, né? Comecei a ler o texto aqui, eu lembrei dessa parte que o escritor falava, né? E isso é muito legal. Todas as evidências disponíveis na ciência biológica sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Muito show. Ó, esse livro, ele tem alguns trechozinhos, ó, tá vendo? Aqui, ó. Por isso que é importante acompanhar ele, tá vendo? Você ter ele em mãos, porque ele tem alguns trechos muito bacana, que é aquelas frases, assim, que realmente faz a diferença você gravar, a diferença você meditar. Então, na medida do possível, compre. Vai ser um investimento. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Isso em Isaías 45, verso 18, está escrito: Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Porque Deus fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Porque o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor, em João 4:8. E ela não diz que Deus tem amor. Ele é o amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar seu amor. Olha, gente, nós somos literalmente a expressão do amor de Deus. Tem noção do que é isso? Você é a expressão do amor de Deus. O quanto isso é profundo, o quanto isso é tocante, o quanto isso é importante saber. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Isaías 46, 3, verso 4. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório? Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado e importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez, e por uma razão. Assim, sua vida tem um significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como o ponto de referência de nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:3 diz: o único modo de nós entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele fez por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. O único modo de nós entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e não pelo que fazemos por Ele.
Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Kelfer. Olha, gente, esse poema é top, é lindo, é lindo, lindo. E já tá acabando, vai dar... vai passar 1 minuto. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que ele determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e, não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil. Não foi fácil, não. E Deus lamentou a sua dor. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus que diz a razão. E aí, no finalzinho do livro, como sempre, tenho pensando sobre o meu propósito de vida. Você tem um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Tema para reflexão. Eu não sou um acidente. Versículo para memorizar. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Pergunta para meditar. Sei que Deus me criou de uma forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física têm tido dificuldade em aceitar? Isso é interessante e muito importante. Se autoanalise e tentem identificar em vocês o que eu tenho dificuldade para aceitar em mim, no que diz respeito à minha forma física, à minha aparência, à minha personalidade, ao meu jeito de ser, porque o que eu não aceito. E tenta entender por que eu não aceito isso. Não é simplesmente, eu sou um cara muito calmo, isso me incomoda, eu sou muito passivo, calminho e tal. A questão é, por que eu sou assim? Qual que é o propósito dessa calmaria? Eu sou uma pessoa muito explosiva, eu sou uma pessoa muito eloquente. Qual que é o propósito de ser explosivo? Qual que é o código que tem por trás disso? Entende? Tenta compreender você mesmo dessa forma. E um ponto muito interessante sobre o versículo para memorizar e a gente termina. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. E um pouquinho mais aqui ele fala. Cadê? Deixa eu ver. Deus é maravilhoso. Ó, Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e tempo de vida. A Bíblia diz, antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Por que eu fiz menção desse verso e desse trecho, desse outro verso que estava um pouquinho antes da leitura? É para compreender exatamente isso, que a sua diversidade desse momento já estava escrito, já estava determinado. A pergunta é, o porquê que eu estou passando isso? Qual que é o aprendizado que eu posso tirar dessa dificuldade? Qual que é o aprendizado? Compreenda e entenda e guie a sua vida dessa forma. Não tenta punir os seus pais, não tenta punir os seus filhos, o teu marido, a tua esposa, o teu colega, o teu chefe, os teus funcionários. Não tenta punir as pessoas pela sua dificuldade. Tenta entender o porquê que você está passando por esse caminho. Por que você está passando por isso? Aí você vai compreender que a partir dessa situação, você vai compreender que existe um plano, já estava determinado e existe um aprendizado a tirar de tudo isso. Beleza? A ideia era 25 minutos, passou 8 minutos e 51, 52, 53, e é isso aí. Obrigado. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês compartilhem, que vocês mandem para outras pessoas, que eu consiga ter uma relevância aí no YouTube, isso é muito bom. Não que seja isso o propósito, mas isso também é uma forma de compartilhar a palavra de Deus. Talvez com o passar dos dias, dos meses, dos anos, eu forme uma igreja e eu reúna todo mundo dentro do mesmo lugar, só para falar de Jesus Cristo. E isso realmente vai ser algo maravilhoso. Muito obrigado, um excelente final de semana e nos vemos amanhã. Um grande abraço, até mais.